Olá, gente! Pessoal, esse vídeo vai ser muito rápido e esse vídeo eu pensei em fazer. Ele não é assim, não tem tanto a ver com o tema do canal, mas eu resolvi fazer porque às vezes tem gente aí, assim como eu assisto muitos vídeos, né? Como antes de viajar, eu fui assistindo bastante vídeo em relação a viagens e não tinha nada falando sobre isso. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um vídeo falando sobre esse assunto. O que acontece? A gente assiste muitos vídeos falando sobre imigração e pessoas falando sobre terem passados tranquilamente, sobre pessoas que tiveram muitos problemas com imigração, sobre gente que até não teve aceita a entrada dela no país. Então, às vezes, quando a gente assiste alguns desses vídeos, a gente fica assim, um pouco preocupado, a gente assiste e fica com aquela impressão assim de que isso é muito comum. Então, eu vou falar para vocês a minha experiência, porque como são várias experiências, né? Cada pessoa vive uma experiência diferente. Eu passei por uma experiência agora e eu acho que ia ser muito legal falar isso. Como às vezes a pessoa tá para viajar, ela começa a pesquisar, começa a fazer diversas pesquisas, e eu antes de viajar também fiz muita pesquisa. Eu reparei que essa é uma dúvida que era minha e também é de muitas pessoas. Como é a imigração, como é o pessoal da imigração para a Inglaterra? Geralmente a mais temida, né? Então, assim, eu já vi vídeos de pessoas que não foram aceitas em Portugal, né? Já vi vídeos, assim, de pessoas que deu, assim, bastante pena, né? Da pessoa que foi, com mala, tudo, e chegou lá e foi barrado, teve que voltar, né? E o que acontece? Eu vejo que pelos comentários, eu vi também, eu estive na França agora, eu vi que tem pessoas que têm vontade de fazer a mesma viagem que eu fiz, ou uma viagem com um roteiro parecido, que é conhecer a França e vir também para a Inglaterra. E aí as pessoas comentam assim, né, com pessoas lá da França, ai, mas a Inglaterra é complicado, né, a imigração é complicada. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Eu gostaria de dar a minha experiência, né? Gente, eu fiquei boba, né? Porque o que aconteceu? No dia que eu vim pegar meu voo para a Inglaterra, eu tive que entrar e sair da França no mesmo dia. Então, eu acabei ficando com 2 carimbos no mesmo dia. Isso me deixou um pouco preocupada, né? Se eu chegasse aqui na Inglaterra, o agente da imigração ia olhar e ia pensar: por que essa menina entrou e saiu do país no mesmo dia, né? Então, eu tava com tudo na ponta da língua, né? Então, todo mundo que geralmente está indo para um país está achando que vão fazer aquelas perguntas pra gente. Ah, quanto você tem em dinheiro? Cadê a sua passagem de volta? Onde você vai ficar hospedado e seguro viagem? Gente, até agora ninguém me perguntou sobre seguro viagem. Até agora, sim. Seguro viagem é uma coisa que parece que não existe. Eu passei pela imigração da França, de Portugal e da Inglaterra. Ninguém me perguntou absolutamente nada sobre seguro viagem, nada. Quando eu passei em Portugal, que foi a porta de entrada para eu ir para inicialmente, né? Então, quando eu fui para a França, eu não passei pela imigração de lá. Isso que eu achei bem engraçado, assim, quando eu cheguei na França, saí do aeroporto, falei, gente, agora eu tô solta. Me soltaram aqui na França e nem passei por nenhum agente, não passei por nenhuma entrevista e tô solta aqui na França. Mas é porque eu tinha feito uma escala em Portugal, então a minha entrevista com a imigração foi feita em Portugal. Então, a única pergunta que ele me fez em Portugal foi relacionada ao país deles, porque eu tinha ideia de ficar lá também. Eu estou indo para lá também. Então, assim, ele não quis saber quanto tempo eu ia passar na França, não quis saber sobre minha hospedagem na França. Como eu disse, ele não fez pergunta nenhuma relacionada a seguro viagem, mas ele me perguntou: ah, você vai para a França, depois você vai para a Inglaterra, depois você vai para Portugal, depois você vem para cá para Portugal, aonde você vai ficar? Aí sim, ele me pediu a minha hospedagem lá em Portugal e eu mostrei para ele os comprovantes das minhas reservas, que eu fiz reserva em 3 lugares diferentes. Só isso, não pediu a passagem de volta. Isso em Portugal.
E aí, quando eu cheguei aqui na Inglaterra, eu confesso pra vocês, assim, que eu não... Eu sou muito despreocupada com as coisas, eu sou muito cabeça fresca. Então, assim, eu não cheguei com medo, né? E olha que, assim, meu inglês é ridículo. E eu não sei se eu dei sorte, né? Que eu sou uma pessoa de sorte. E o agente, assim, uma pessoa muito legal, ele só me fez uma pergunta. Uma. E a pergunta foi: o que você veio fazer hoje aqui na Inglaterra? Essa foi a única pergunta. Não perguntou para quando era a minha passagem, não pediu para ver minha passagem. Que muitas vezes eles não apenas pedem a passagem, como eles verificam a sua passagem. Não. Não perguntou onde eu ficaria hospedada, por quanto tempo eu ficaria hospedada. Não me perguntou quanto eu tinha em dinheiro. Não fez essa pergunta, que inclusive eu acho que ele é uma pergunta bastante indiscreta, né? Então, a única pergunta que ele me fez foi essa: o que você está fazendo hoje aqui na Inglaterra? Só essa foi a pergunta. Então, a minha preocupação, que era devido a eu estar com 2 carimbos da França, do mesmo dia, né, um carimbo de entrada e saída, eu não expliquei por que eu tava com esses 2 carimbos, eu perdi o voo, eu tinha um voo às 7h15 da França para Inglaterra, e eu perdi esse voo. Então, como eu fiz o check-in, eu peguei um carimbo, e aí depois eu tive que voltar, aí eu peguei outro carimbo de saída. Então, esses 2 carimbos eu fiquei preocupada, né? Da gente olhar e falar, no mesmo dia você entrou e saiu da França, isso, né, poderia pesar contra mim. Nada disso. E olha só que lindo, gente, pra vocês verem como assim, quando você tá tranquila, quando você tá numa boa, as coisas acontecem e você não tem que se preocupar com nada. Uou! Que eu já geralmente não costumo me preocupar mesmo com nada. Que aconteceu? Eu tenho um inglês ridículo. E mesmo assim, é meio loucura, né? A pessoa tem que ser doida pra pegar suas 2 crianças e levar pra país em que ela não fala a língua e simplesmente ir. Pois é, essa doida sou eu. Então, o que acontece, gente? Eu tô usando muito o tradutor do celular. E aí, quando eu cheguei na imigração aqui da Inglaterra, o próprio agente, ele saiu de dentro da cabine. Então, ele tava lá dentro da cabine dele. Ele saiu e veio até mim para ficar mais fácil essa comunicação com o celular dele. Então, ele pegou o celular dele, ele podia ficar lá atrás da cabine dele, né? Mas ia ficar aquela comunicação difícil. E eu tava vendo ele tratando as pessoas antes de mim. Provavelmente algumas das pessoas que passaram antes de mim, eu tava numa fila mais curta. O pessoal que tinha passaporte do Brasil fica numa fila separada, uma fila mais curta do que o outro pessoal que tem passaporte europeu, enfim. E eu vi que algumas pessoas, ele não fez pergunta nenhuma. Algumas pessoas provavelmente já estavam com o carimbo, com a validade de 6 meses, e só passaram. Algumas deixaram digital, eu pensei que eu fosse ter que deixar digital, eu não deixei digital. E olha só que coisa linda que ele fez. Ele saiu de dentro da cabine dele para facilitar o nosso contato, para ficar mais perto de mim e usar o tradutor do celular dele para me fazer essa pergunta: o que você está fazendo na Inglaterra hoje? Né? E assim, mesmo eu sem falar absolutamente, praticamente nada do idioma, então assim, com ele, eu tava preparada para responder as perguntas que era essa, né, que eu tava fazendo ali, que eu tô comemorando meu aniversário, tô fazendo uma viagem comemorativa do meu aniversário, e eu tava preparada para responder para ele sobre os 2 carimbos, mas ele fez isso, ele saiu de dentro da cabine dele e veio até o meu lado para facilitar essa comunicação, usando o celular dele, dando o celular dele, o microfone do celular dele para eu falar e para ficar mais fácil. Então, por isso que eu digo para vocês, não sintam medo, não sintam receio. Os ingleses não são monstros, né? Muito pelo contrário, vocês podem ver por essa experiência que eu tive uma experiência super de boa com os ingleses. Então, fiquem tranquilos. Venham com tudo certinho, pode ser que peçam sua passagem de volta, esfregue ela na cara do agente, mas no meu caso não pediram nada, tá bom? Então essa foi minha experiência maravilhosa com a imigração aqui da Inglaterra e espero que a sua seja também. Não sinta medo, vai dar tudo certo.
sinta amor pelo país que você tá vindo, sinta amor pela outra pessoa que tá ali fazendo o trabalho dela, e ela é tão honesta quanto você, e tudo vai dar certo, tá bom? Um beijão e boa viagem pra você, assim como está sendo pra mim. Obrigada.